Amém. Louvado seja Deus. Para aqueles que ainda não sabem, o filhinho da Júlia e do Kelvin nasceu. Benjamin está entre nós, com olhos abertos, irmãos. Já nascem agora de olhos abertos. Uma linda criança, e Deus abençoe poderosamente a família. A nossa irmã Claudinha, mamãe do Kelvin, vovó, promovida ao status de vovó, e a Rogélia e o Walter Cascardo, também promovidos ao status de vovô e de vovó. Nós, como igreja, nos alegramos com a chegada de mais um Cordeirinho do Senhor. Amados, permaneçam com as Bíblias abertas, por gentileza. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós seguimos a exposição desta epístola por ocasião desta série na qual nós estamos inseridos. Então, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de expor a sua palavra em sequência. Eu não sei quantos aqui eram nascidos em 1969, e é melhor nem levantar a mão. Mas em 1969, uma banda chamada The Hollies cantou uma balada que orientou muitas relações e que fez muito sucesso à época. E esta balada, esta música, tem um contexto interessantíssimo. Havia uma missão para cuidar de órfãos em Washington, na qual davam serviço padres, clérigos. E num dado momento, numa das noites de nevasca, batem a porta e o clérigo que estava de serviço vai atender. Abrindo a porta, ele vê então uma criança com um corpinho coberto de gelo, roupinhas maltrapilhas, um rostinho de fome. E esta criança trazia uma outra criança nas costas. E o padre pediu para que as crianças entrassem, e quando as crianças entraram, o padre falou: tira essa criança das suas costas, ela é muito pesada. E a resposta desta criança que carregava o menorzinho nas costas virou a base desta balada, desta música em 1969. A resposta foi: He ain't heavy, he's my brother. Ele não é pesado, ele é meu irmão. E é exatamente isto. Esta canção foi cantada por muitos cantores na história, e a última gravação foi em 1988, quando um cantor norte-americano fez a regravação para que esta fosse a trilha de Rambo 3. Irmão, Rambo 3 é realidade. Mas a despeito disso, o que quero dizer é que esta declaração do menino ao padre, He ain't heavy, he's my brother, é algo crucial para nós hoje, para a nossa jornada hoje como igreja. Ele não é pesado, ele é meu irmão. O texto que nós lemos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 9, o texto traz claramente, logo no primeiro versículo, no verso 9, um apelo, uma reflexão a respeito do amor fraternal. Apenas para contextualizar, a igreja de Tessalônica surgiu num contexto muito complexo de perseguição. E se você quiser saber mais, você pode ler Atos 17, porque lá está relatada a plantação da igreja de Tessalônica. Num dado momento, Paulo fica preocupado, resolve ficar sozinho e envia para lá Timóteo. Você vai ver isto em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 1 e 2. Paulo envia Timóteo para a igreja de Tessalônica, para ver como é que estavam as coisas, para prestar a ele, Paulo, um relatório. E na volta, Timóteo encontra Paulo já em Corinto,
e diz a ele que a igreja estava caminhando bem, mas que havia necessidade de orientações, porque a esta igreja foi anunciado que o Senhor Jesus Cristo voltaria, e a igreja de Tessalônica entendeu isso de uma forma muito incisiva e muito rápida no que diz respeito ao tempo. A igreja de Tessalônica, então, influenciada por esse anúncio da volta do Senhor, começou então a abandonar os seus negócios. Já não mais trabalhavam, afinal de contas Jesus voltaria. E o apóstolo Paulo então os orienta por meio desta epístola, trazendo palavras e orientações interessantes e profundas. O capítulo 4, que é o que nós estamos estudando desde domingo passado, ele traz na primeira sessão do capítulo 4 um apelo à santidade. Foi sobre isto que nós pensamos no domingo próximo passado. Mas já agora, na segunda sessão, a partir do verso 9, ele trata a respeito da relação fraterna. E nós precisamos pensar isto, porque essa conexão santidade, fraternidade, não está colocada aqui, neste texto, de forma aleatória. Porque todos quantos vivem vida santa diante do Senhor, inevitavelmente vão ter com o outro uma relação fraterna. Por essa razão que o Senhor revela isto ao apóstolo Paulo, e assim ele elabora o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não existe fraternidade sem santidade, e toda santidade desemboca na fraternidade. É por isso que nós vamos pensar nesta manhã a respeito deste tal amor fraternal. É sobre isso que nós queremos compartilhar, o amor fraternal. E nós vamos, olhando para esse texto, receber do Senhor orientações a respeito deste amor. Em primeiro lugar, o amor fraternal é uma ordenança de Deus. O amor fraternal é ordenado pelo Senhor. É interessante que quando nós olhamos para o verso 9, nós vamos ver o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. É interessante que uma primeira leitura pode parecer assim, o apóstolo Paulo dizendo: olha, com relação ao amor fraternal, não vou nem falar disso, hein? Negativamente. Mas ele continua explicando a razão de não precisar falar. Ele diz o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Por quê? Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. O amor fraternal é ordenado pelo Senhor, é uma ordem divina. A igreja de Tessalônica já tinha sido instruída a este respeito, e o apóstolo Paulo vai dizer: olha, não vou nem precisar relembrar, porque o próprio Deus falou. E é interessante que nós olhemos, por gentileza, olha aí para o verso de número 9. Veja quantas vezes aparece a palavra amor ou correlato amar. Quantas vezes? Verso 9, encontre aí. Amor, substantivo, ou amar, o verbo. Quantas vezes? Quantas? 2. Na língua portuguesa não fica expressa a ideia que se quer passar no grego. O primeiro amor apresentado logo no início, no tocante ao amor fraternal, a palavra que está aí é Filadélfia. Então o que o Senhor está dizendo por meio do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica é o seguinte: com relação ao amor que vocês devem ter uns pelos outros, eu não preciso instruir vocês, porque Deus já falou para vocês que vocês devem amar. E agora o amor, a segunda aparição desta construção, o amor ágape. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: com relação ao amor fraternal, às relações que vocês têm horizontalmente aí na terra, Deus já os instruiu que é muito mais do que um amor fraterno no que diz respeito apenas a um amor humano. Deus os instruiu a ter um amor ágape,
que é o amor sacrificial, que não apenas sente, mas que resolve fazer alguma coisa. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, com relação a como proceder com o irmão: ajam com ele, ajam com ela, ajam com o próximo, com base no amor de Deus, que não vê diferenças e acepções, que não apenas espera um sentimento brotar, mas que resolve peremptoriamente na sua vida a caminhar na direção do outro. Esse é o amor ágape. E é esta palavra que está aí no verso 9. Estais instruídos que deveis agapau, amar como Deus. Amar no sentido de não apenas expressar sentimentos, mas atitudes, resoluções. O que nós entendemos então, queridos, é que o amor que deve marcar a nossa relação não é apenas um amor que se tem como com um irmão de sangue. Não é apenas um amor que diz respeito apenas ao universo romântico das sentimentalidades, mas é um amor sacrificial, resoluto em fazer alguma coisa por alguém, que este é aquele que está à nossa volta. Meus irmãos, é impossível ser santo sem amar. As nossas relações devem ser marcadas não apenas por sentimento, mas por resolução. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus vai dizer para nós: que bem há, ou que proveito há em amar apenas aqueles que nos fazem bem? Nós precisamos amar, porque é uma ordem de Deus. Não cabe para os santos de Deus mágoa, ressentimento, deslealdade. Se você se utiliza da ausência de alguém para falar desta pessoa, está precisando de santidade, irmão. Há uma necessidade de colocar os joelhos no chão e confessar pecado. Porque o amor fraternal é ordenado por Deus. Nós não temos escolha. Pastor, mas eu não sinto. Mas quem disse que é sentir? É ágape, é resolução. O amor fraternal é ordenado, você não tem escolha e eu também não. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado aí. Olhou? 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 Você não tem escolha. O Senhor não está perguntando a você se você sente, se você quer. O Senhor está dizendo que você tem que amar. Isso significa caminhar na direção de fazer alguma coisa, é agapau. O amor fraternal é ordenado por Deus. Mas em segundo lugar, é direcionado ao próximo. O verso 10 diz o seguinte: e na verdade estás praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos a progredirdes cada vez mais. Certa vez eu, seminarista, fui participar de uma palestra na minha antiga igreja. Estava sentado perto do corredor, como o seminarista Carlos ali, ó, perto do corredor. E o pastor que estava dando a palestra estava falando sobre amor fraternal, e ele disse exatamente isso. Nós devemos amar ao próximo. E ele perguntou: quem é o próximo?
e veio andando na minha direção. Eu falei: Senhor, sou seminarista, Pai, não deixa eu me queimar agora não, Jesus, vai complicar a ordenação, hein? Ele veio na minha direção, botou a mão no meu ombro e falou assim: seminarista, quem é o próximo? Quando eu tentei elaborar, ele falou assim: pode ordenar, não sabe a resposta, está tentando responder. E naquele momento ele falou assim: o próximo é todo aquele que não é o eu. E eu nunca mais esqueci. Os crentes de Tessalônica estavam vivendo o amor não apenas com aqueles que com eles congregavam, mas por toda a Macedônia. As pessoas olhavam para a igreja de Tessalônica e entendiam que eles eram de Jesus, que eles pertenciam a um outro reino, que eles estavam sob outras leis. Meus irmãos, nós precisamos nos amar, nós precisamos fazer com que este amor ágape, que é o que o Senhor ama aos seus filhos, fazendo algo, enviando Jesus, seja aquele que marca as nossas relações. E a quem nós devemos dirigir amor? A todo aquele que não sou eu. Certa vez perguntaram para o Senhor: quem é o próximo? O Senhor maravilhosamente resolve esta questão elaborando lá em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Quem é o próximo? E ao final o Senhor pergunta: quem te parece ser o próximo? O próximo é aquele que faz alguma coisa, não apenas aquele que sente algo. Porque fazer está conectado ao sentir. É importante que nós entendamos isto, irmãos. William Barclay, um dos comentaristas mais relevantes do Novo Testamento, diz que o importante não são as palavras, mas as obras. Não a oratória, mas a vida. O mundo que nos observa não entra na igreja para ouvir um sermão, mas nos vê diariamente fora da igreja. Nossa vida deve ser o sermão que ganha os homens para Cristo. Pode ser que as pessoas que dividam com você o seu trabalho nunca entrem aqui para ouvir uma palavra. Pode ser que as pessoas que estão sentadas ao seu lado na universidade, que recebem presença lá dos professores, talvez nunca entrem aqui, mas essas pessoas vão olhar você, elas vão ver você, elas vão ver Jesus em você. A Bíblia que elas vão ler talvez seja a mim e seja você. É por essa razão que o Senhor vai orientar que nós devemos nos amar como determinação, mas que este amor, ele é direcionado ao próximo. Em He in Heaven, He's my brother, quando ele diz, ele não é pesado, ele é meu irmão. É interessante lembrar mais um detalhe dessa história: eles não eram irmãos de sangue, eles eram irmãos de vida, de jornada, de dificuldades. Ora, o que isso significa é que você não deve amar apenas aqueles que dividem com você o mesmo teto, ou que são irmanados a você por meio de relações consanguíneas. Como é difícil, irmão. E o desafio do Evangelho é que a gente seja assim, menos armado, sabe? Menos cheios de retórica vazia. 1 João capítulo 3, o verso 18 vai dizer: filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas por ação, por verdade. O amor fraternal é um dever. E é um dever que deve ser direcionado ao próximo.
Mas em terceiro e último lugar, a palavra do Senhor diz no verso 10: e na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Em primeiro lugar, o amor fraternal é ordenado por Deus. Em segundo lugar, é dirigido ao próximo. E em terceiro lugar, é aperfeiçoado em nós. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica: vocês têm amado, mas a despeito de vocês estarem dando bom testemunho para toda a Macedônia, eu exorto vocês a continuar, a progredir, a se aperfeiçoar. É interessante como nós vemos na palavra do apóstolo Paulo uma orientação a que isto ganhe amplitude, ganhe intensidade. O apóstolo Paulo usa aqui uma palavra grega linda também, quando ele fala exortamos. A palavra grega é parakaleo. Kaleo é chamar, e para diz respeito ao lugar para onde se chama. Parakaleo é chamar para perto. Quando o apóstolo Paulo fala exortamos vocês, igreja de Tessalônica, é como se ele estivesse dizendo assim: deixa eu chamar, chega aqui pertinho aqui, chega perto de mim aqui que eu vou falar uma coisa muito importante. Sabe quando você quer exortar um filho, orientar um filho, e o filho está lá brincando e você fala: filho, por favor, vem aqui, pertinho do papai. É esta palavra usada pelo apóstolo Paulo, exortando, chamando a igreja de Tessalônica a este crescimento em amor. E nós precisamos refletir a respeito disto, irmãos. Se de fato nós temos crescido nestas relações, ou se nós temos adoecido, fruto das relações superficiais e fluidas deste mundo. É impressionante como, especialmente o carioca, porque o carioca recebe uma força muito grande, né? Porque afinal a América Latina é uma América muito relacional. O brasileiro, de forma especial. O carioca, então, irmão, o carioca é aquele que apresenta o irmão para a mãe. Nunca viveu isso? O filho está andando com a mãe, fala: mãe, vou te apresentar meu irmão. Chega aí, mano. Como assim? É irmão e a mãe não conhece? Mas nós somos assim. Até a língua portuguesa para nós é orientada por essa aproximação. Nós colocamos artigo diante de qualquer nome. E a língua portuguesa diz que diante de nomes desconhecidos, com os quais nós não temos relação, não precisa de artigo. Por exemplo, muitos dizem: eu quero ouvir uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, com esse artigo "o" aí, tá vendo? Esse artigo "o" é quando a gente tem proximidade, afinidade. O correto seria dizer: eu preciso ouvir uma mensagem de Hernandes Dias Lopes. Se você tem com ele uma relação, do Hernandes Dias Lopes. O correto, para a maioria das pessoas que não tem relação íntima com o pastor, seria de. Mas nós colocamos artigo em tudo que é lugar. Porque nós sim buscamos esta aproximação com todo mundo. O carioca é, conforme o Brasil sabe, o gente boa. Mas a pergunta é, irmãos, se de fato isto tem crescido na alma e no coração, ou se isso tem sido um exercício de retórica. Se de fato as pessoas que você chama de irmãos são de fato irmãos, ou você simplesmente aprisionou o vocábulo irmão, ou mano, ou brother, para ocupar um lugar no seu discurso, distante do seu coração. E se assim o é, há uma necessidade de se aperfeiçoar, de crescer. Estive pensando, se você faz alguma coisa para receber alguma coisa em troca, isso não é amor ao próximo, irmão. Isso é amor a você. Se você faz alguma coisa para ser reconhecido, isso não é amor ao próximo.
Isso é amor a você. Se você fala alguma coisa boa para ouvir outra, isso não é amor ao próximo, isso é um amor egoísta e adoentado a você mesmo. E o Senhor nos chama a progredir, a ampliar, a aprofundar as relações de amor. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 6, vai dizer que quando nós dermos esmolas, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa fazer. Em outras palavras, o Senhor nos desafia a fazer pelo outro, como altruísmo e não como autoajuda. E é necessário que nós clamemos ao Senhor para que o nosso amor fraternal seja aperfeiçoado. É necessário, irmãos. He in heaven, he is my brother. Ele não é pesado, ele é seu irmão. O amor fraternal é uma ordenança de Deus. Não há escolhas para mim e para você. E ele é direcionado ao próximo. E precisa ser aperfeiçoado em nós. Se você tem guardada no seu coração mágoa, ira, se você tem nos seus lábios uma palavra ácida com relação àquele que é o próximo, é momento de pedir perdão a Jesus, a confessar pecado, a abandonar isso, a refazer essa relação, porque o amor fraternal é determinado por Deus, é dirigido ao próximo e é aperfeiçoado em nós. Ele não é pesado, ele é seu irmão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.